A pequena cidade de Maplewood era conhecida por suas ruas tranquilas e pelo aconchego de seus moradores. Mas havia um lugar que todos evitavam após o anoitecer, um hospital abandonado no fim da rua El. Antigamente, era um hospital movimentado, mas uma série de eventos trágicos levou ao seu fechamento abrupto. Diziam que o local estava assombrado pelas almas daqueles que morreram de maneira misteriosa e violenta. Lucas era um jovem corajoso e curioso, recém-contratado como segurança noturno de um dos edifícios próximos ao hospital. Ele ouvira as histórias, mas não acreditava em assombrações. Naquela noite, com uma lua cheia iluminando o céu, ele decidiu investigar o hospital abandonado. Equipado com uma lanterna e seu rádio de comunicação, ele adentrou o prédio. Ao atravessar a porta enferrujada, um frio intenso tomou conta de seu corpo. As paredes cobertas de musgo e a escuridão que envolvia os corredores criavam uma atmosfera opressora. Lucas caminhou lentamente, seus passos ecoando pelo silêncio. Ele ouviu um som distante, como um sussurro, e sentiu um arrepio subir por sua espinha. Continuando sua exploração, ele chegou a uma antiga sala de cirurgia. O local parecia intocado desde o dia do fechamento, com equipamentos médicos enferrujados e uma maca coberta de poeira. De repente, a porta se fechou com um estrondo. Lucas correu até a porta, mas ela estava trancada. O pânico começou a tomar conta dele. Ele ouviu o som de passos arrastados do outro lado da porta e, em seguida, uma risada baixa e sinistra. "Quem está aí?" Lucas gritou, tentando manter a calma. O silêncio foi sua única resposta. Ele lembrou-se do rádio em seu cinto e tentou chamar ajuda, mas só recebeu estática em resposta. Decidido a sair dali, Lucas começou a procurar outra saída. Encontrou uma janela, mas estava coberta por barras de ferro enferrujadas. Foi então que ouviu um sussurro próximo, vindo da sala ao lado. "Ajude-nos." A voz dizia, fraca e agonizante. Lucas, com o coração acelerado, foi até a sala. Lá, encontrou uma cadeira de rodas virada, e no chão, um antigo registro médico. Ele pegou o registro e começou a ler. As anotações descreviam pacientes que haviam desaparecido misteriosamente, suas últimas palavras registradas como pedidos de ajuda e descrições de figuras sombrias que os atormentavam. Lucas sentiu um calafrio ao perceber que as descrições coincidiam com os rumores que ouvirá na cidade. De repente, a sala ficou gelada e as luzes da lanterna começaram a piscar. Ele ouviu passos pesados, e ao se virar, viu uma figura sombria no corredor. Parecia um homem, mas seu rosto estava obscurecido por sombras. "Saia daqui enquanto pode", a figura disse com uma voz grave e ecoante. Lucas correu, sentindo o desespero tomar conta. Ele encontrou uma escada de emergência e subiu correndo, tentando encontrar uma saída. No andar superior, encontrou um quarto com janelas sem grades. Respirando fundo, ele quebrou o vidro com uma cadeira e pulou para fora, caindo no gramado do lado de fora. Ele correu até o edifício onde trabalhava e entrou rapidamente, fechando a porta atrás de si. Sentindo-se seguro, pegou seu rádio e, desta vez, conseguiu contatar seu colega de turno. "Preciso de ajuda", ele disse ofegante. "No hospital abandonado, algo terrível está lá." Na manhã seguinte, Lucas relatou o ocorrido às autoridades, mas quando eles foram investigar, encontraram apenas um prédio velho e vazio, sem sinais das atividades paranormais que ele descrevera. No entanto, Lucas sabia o que havia visto e ouvido. As almas atormentadas daquele hospital abandonado estavam presas entre este mundo e o próximo, esperando por alguém que pudesse finalmente libertá-las. Mas a história de Lucas não terminava aí. Nos dias que se seguiram, ele começou a perceber mudanças sutis ao seu redor. Sempre que ele passava perto do hospital durante suas rondas, sentia um frio repentino e ouvia sussurros à distância, como se alguém estivesse tentando se comunicar com ele. A curiosidade, misturada com uma sensação crescente de responsabilidade, começou a consumi-lo. Uma noite, enquanto estava em seu posto, Lucas recebeu uma visita inesperada. Era uma mulher idosa, vestida com roupas antiquadas. Ela parecia fora de lugar, com uma expressão de desespero em seu rosto enrugado. "Você esteve no hospital, não esteve?", ela perguntou, sua voz trêmula. Lucas assentiu, surpreso. "Sim, eu estive." "Quem é você?" "Meu nome é Evelyn", ela respondeu. "Eu trabalhei como enfermeira naquele hospital há muitos anos." "Eu sei o que você viu. As almas daqueles que morreram lá não podem descansar. Algo terrível aconteceu, algo que precisa ser corrigido." Lucas sentiu um calafrio. "O que aconteceu?"
Evelyn suspirou profundamente antes de começar sua história. Ela contou que, muitos anos atrás, o hospital era dirigido por um médico chamado Dr. Arlan. Ele era obcecado por experiências médicas não convencionais, em sua busca por conhecimento, começou a realizar procedimentos horríveis nos pacientes. Muitos desapareceram misteriosamente, e rumores de suas práticas cruéis se espalharam. Eventualmente, as autoridades começaram a investigar, mas antes que pudessem fechar o hospital, um incêndio devastador varreu o edifício, matando o Dr. Arlan e muitos outros. Eles estão presos lá, Lucas, disse Evelyn, com lágrimas nos olhos. Eles não podem descansar até que o que foi feito a eles seja revelado e corrigido. Determinando-se a ajudar, Lucas decidiu retornar ao hospital, desta vez mais preparado. Ele levou consigo velas, sal, e um crucifixo que Evelyn lhe deu, dizendo que ajudaria a afastar qualquer mal. Ao chegar, ele novamente sentiu aquele frio familiar, mas desta vez estava preparado. Acendeu as velas e traçou um círculo de sal ao seu redor para proteção. Começou a explorar os corredores mais uma vez, mas agora com um propósito. Ele foi diretamente para a sala de arquivos, onde esperava encontrar mais evidências dos atos horríveis do Dr. Arlan. Vasculhando as gavetas enferrujadas, encontrou documentos antigos, diários e anotações detalhando as experiências terríveis realizadas pelo médico. De repente, ouviu um som alto, como se algo tivesse caído ao chão. Seguindo o som, encontrou uma porta secreta parcialmente aberta. Empurrou a porta com cuidado e descobriu uma escada que levava ao subsolo. Desceu, com a lanterna tremendo em sua mão. O ar estava mais frio e denso à medida que ele avançava. No subsolo, encontrou uma série de salas de experimentação, cada uma mais perturbadora que a anterior. Maçãs com correias enferrujadas, instrumentos médicos antigos e manchas escuras nas paredes e no chão contavam a história de dor e sofrimento. No final do corredor, encontrou o escritório do Dr. Arlan. Sobre a mesa, havia um diário, o diário do próprio médico. Lucas abriu o diário e começou a ler. As entradas revelavam a mente perturbada de Arlan, sua falta de compaixão e sua crença distorcida de que estava fazendo o bem. A última entrada, porém, era diferente. Arlan escreveu sobre vozes que começou a ouvir, vozes que o acusavam e o amaldiçoavam. Ele estava se tornando paranoico e acreditava que seus pacientes estavam voltando para se vingar. De repente, Lucas ouviu passos pesados atrás de si. Virou-se e viu a figura sombria novamente, mais clara desta vez. Era o Dr. Arlan, ou o que restava dele. Você não deveria estar aqui, a figura disse, sua voz ecoando nas paredes de pedra. Lucas, com o crucifixo em uma mão e o diário na outra, começou a recitar uma oração que Evelyn lhe ensinara. A figura do Dr. Arlan gritou de dor e raiva, recuando. As vozes dos pacientes começaram a encher a sala, sussurrando suas histórias, pedindo justiça. Com coragem renovada, Lucas continuou a oração, as palavras fluindo com mais força. Ele colocou o diário no chão e acendeu as velas ao redor dele. O espírito do Dr. Arlan gritou uma última vez antes de desaparecer em uma explosão de luz. O silêncio voltou ao subsolo, mas desta vez era um silêncio pacífico. Lucas sentiu uma sensação de alívio e realização. Sabia que os espíritos dos pacientes finalmente poderiam descansar em paz. Com cuidado, ele fez seu caminho de volta à superfície, deixando o hospital abandonado para trás. Naquela noite, enquanto se preparava para seu próximo turno, Lucas olhou para a lua cheia e sorriu. Ele sabia que havia feito a coisa certa, e que, finalmente, o turno da noite em Maplewood nunca mais seria o mesmo.